Da Decifrando a Riqueza, Edson Neto por aqui, e hoje eu vou falar para vocês os 5 passos para quem está pensando em começar a investir, mas ainda precisa se organizar financeiramente. Eu sei que você quer muito ver os dividendos caindo na sua conta, mas antes disso você tem que entender que precisa quitar suas dívidas. Então aqui vão algumas dicas que podem te auxiliar. A realidade de cada um é diferente, é verdade, mas você tem que começar de algum lugar, não é mesmo? E que tal começar por aqui? Primeiro passo, avaliar as finanças. Bem, primeiro reúna todas as suas informações financeiras, como contas, extratos bancários e dívidas. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, as dívidas fixas e também uma possível dívida variável. Faça uma lista do que você deve, isso mesmo, uma lista. Eu gosto de usar o Excel, mas você pode usar o bloco de notas, caderninho, sei lá, qualquer coisa que tiver por aí. E quem deve, taxa de juros. Todo mundo precisa ficar atento, né? Não só quanto deve, o que deve, mas para quem você está devendo e o tanto de juros que vai correr se você continuar com essas dívidas. Isso para quê, né? Isso para lhe dar uma imagem clara do seu cenário financeiro. Bem, esse foi o primeiro passo, né? Avaliar as suas finanças. E o segundo passo, criar um orçamento. É hora de fazer um plano de jogo, né? Anote as suas despesas e receitas mensais. De um lado, o que eu devo, e do outro, o que eu tenho, ou ainda vou ter. Quanto você ganha no mês fixo, contando tudo. E, novamente, tudo é tudo. Lembrando também de não adicionar ganhos variáveis. Não vai contar com o ovo na galinha, né? Seja honesto, o que você está gastando em itens essenciais e não essenciais. Sim, aqueles cafezinhos sofisticados contam. Em seguida, veja onde você pode cortar. E dá para cortar muita coisa, passa a faca. Pode liberar algum dinheiro para pagar suas dívidas. Então, o segundo passo é criar um orçamento. Vamos para o terceiro passo agora. O terceiro passo é priorizar e criar estratégias. Mas como que vai priorizar e criar estratégias? Bem, nem todas as dívidas são criadas iguais. Algumas têm taxas de juros mais altas e lidar com elas primeiro pode economizar muito no longo prazo, né? Outros podem ter menores, né, ou mais fáceis de se eliminar rapidamente para aumentar a motivação. Então tu vai olhar o que tu prefere, né? Primeiro quitar as dívidas mais altas ou quitar as menores para dar aquela sensação, né, de dever cumprido e ir aumentando aos poucos. Escolha uma estratégia que funcione para você, seja o método bola de neve, né? Como é esse método bola de neve? Começando com as dívidas menores, ou o método avalanche. Como é o avalanche? Começando com as dívidas com juros mais altos. Você tem que ter um plano de ação, lembrando que tudo que eu digo aqui ele pode ser adaptado para a sua realidade, né? Então não vai seguir a risca ou dizer que não serve para você. Eu estou dando aqui os cinco passos principais, né? Algumas dicas além dos passos, e você adapta para a sua condição. O quarto passo, né? Negociar e consolidar. O quarto passo, vocês podem perceber que cada vez que vai aumentando, né, o número de passos, vai ficando um pouco mais difícil, né? Então não tenha medo de entrar em contato com seus credores, né? Esse é o quarto passo. Não ter medo de entrar com os credores e ver se você consegue negociar melhores condições ou plano de pagamento. Tenha vergonha de fazer algo errado e não de fazer o que é certo. E o que é certo? Tentar quitar suas dívidas. Então você tem que ter vergonha de fazer o que julga ser errado. O que é certo você tem que meter a cara mesmo e tentar resolver. Às vezes eles estão dispostos a trabalhar com você se você for sincero sobre a sua situação, né? Trabalhar de que forma? Se você chegar e contar, não, eu estou passando por essa situação tal, eu tenho vontade de pagar, mas eu não tenho condições, então me dá mais prazo, ou diminui os juros, vamos dar um jeito, como é que eu posso te pagar? Tentar amenizar isso, né? E se você tiver várias dívidas, consolidá-las em um empréstimo com uma taxa de juros mais baixa pode facilitar o gerenciamento do seu pagamento. Eu tenho certeza que você não queria estar endividado, né? Para estar assim, alguma coisa aconteceu. Então explica, né, e mostra que você está correndo atrás para pagar. Quando estamos falando de empresa, a situação muda um pouco, né? Eles não querem saber se a tua vida está fácil ou difícil, né? A empresa só quer saber do dinheiro dele. Então, já que não vai adiantar você explicar a situação, liga para a empresa, né? E sim, eles preferem receber alguma coisa do que não receber nada.
liga para a empresa, tenta negociar a taxa de juros, negociar o valor da parcela e fala para ele, olha, eu não estou tendo condições de pagar, estou querendo, mas não estou tendo condições, me dê uma melhor estratégia para eu poder pagar, né? Você está tentando. Pior é muita gente aí que deixa a dívida e não liga, né, em quitar suas dívidas antes de começar um novo investimento. Isso é o quarto passo, né? O quarto passo que é negociar e consolidar. Mas antes da gente ir para o quinto passo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem estiver precisando ver esse vídeo, né? Principalmente quem estiver precisando. Você conhece alguém que está precisando conhecer esses 5 passos, compartilhe aí com ele. O sexto passo, né? Se mantenha no caminho certo e comemore as suas vitórias. Então, o sexto passo, ele é manter, né, no caminho certo, continuar seguindo firmemente e também comemorar cada vitória que você vai conseguindo. E que vitória é essa, né? A vitória que eu digo é cada conquista pequena. Vamos lá. Pagar suas dívidas não é uma maratona, né? É uma corrida. Então vai com calma aí, Usain Bolt. O cara que corre mais rápido, né, em curta distância. Então você não tem que se basear pelo Usain Bolt. É uma corrida curta e rápida. Se baseie em quem corre maratona, né, que é demorada, cansativa, mas que chega no final. É preciso tempo e disciplina, portanto mantenha o foco com seus objetivos. E comemore as pequenas vitórias ao longo do caminho para se manter motivado. Por quê? Comigo como é que funciona? Comigo funciona fazer aquelas listas da checklist, né? E a sensação é ótima de dar o ok em cada coisa que eu estou resolvendo. No caso aqui, estamos falando de dívidas. E se tu cometer algum deslize ao longo desse processo e gastar com alguma coisa que não devia, não se culpa por isso, né? Você cometeu um deslize, basta saber qual é o caminho certo, voltar e seguir em frente. Você conseguiu, né? Mas não perca para você mesmo. Apesar de ser aceitável você cometer algum erro, mas tente não perder para você mesmo, né? O mundo já é tão difícil, tão complicado, você já tem que vencer tantas barreiras ao longo do dia. Imagina como é que você vai vencer o mundo se você não está conseguindo vencer nem de você mesmo. Então pensa dessa forma. É isso, pessoal. Obrigado por acompanhar até aqui, né? Uma frase aqui que eu coloco é que nunca é tarde para começar a se organizar. É um passo de cada vez. A caminhada é longa, mas o prêmio vale todo o esforço. Tchau, tchau.